Bom, boa noite, obrigado por vocês terem vindo. Eu sempre fico pensando se alguém vem, daí liguei para a Tânia semana passada e falar: escuta, tem alguém para falar de poesia? É impressionante como a poesia é minoritária em qualquer contexto, né? É um discurso que, quando a gente olha assim, o mundo da prosa tem mais publicidade, tem mais exposição, e eu vinha então querendo muito fazer esse curso, que era falar de grandes poetas do início do modernismo, né? Então a ideia é falar basicamente do Apollinaire, do Ungaretti e do Eliot, e mostrar, digamos assim, 3 momentos da poesia europeia modernista que se aglutinam em torno à Primeira Guerra. Então, o Apollinaire ainda tem uma fala, né? O Apollinaire escreve Alcois, que é de 1912, que é talvez o livro mais importante da poesia modernista, né, da Europa, e ele escreve num momento em que ainda não aconteceu a guerra, então é um momento de euforia, é um momento expansivo. O Ungaretti, cujo livro é publicado bem depois, que é A Alegria, né, tem esse nome maravilhoso, e é um livro escrito durante a Primeira Guerra, né, é um livro, digamos assim, que poemas escritos entre as bombas, né? Então, são alguns poemas muito marcantes dessa experiência de degradação profunda que a guerra produz, né? E depois falar do Eliot, que um pouco desenha um cenário de já destruição completa, de uma Europa deceptiva, de uma Europa já deprimida, né, de um momento em que há a sensação de fim dos tempos e de fim de um mundo, né? E esse mundo é um mundo que se pronuncia antes da Primeira Guerra. Daí, conversando com a Tânia, a propósito dessa exposição do Mallarmé, a gente quis falar um pouco de Mallarmé, e daí eu trouxe 2 outros poetas para a gente ler hoje, que são grandes poetas da segunda metade do século XIX, né? E que eu espero que a gente consiga ver, então, que ali é uma poesia muito aberta, uma poesia muito generosa, né? E esse cenário que vai mudando até a eclosão da Primeira Guerra, né? Que vocês vão ver que tem essa curiosidade, assim, a Primeira Guerra não dá medo nas pessoas, né? A Primeira Guerra é recebida com uma espécie de euforia, né? Porque esse público não tinha ideia ainda de como seria uma guerra tecnológica, uma guerra tão destrutiva, né? É muito curioso. E isso havia uma euforia tal que as pessoas achavam que a guerra terminaria em 6 meses e todos comeriam o seu peru de Natal nas suas casas, né? Foi uma grande surpresa quando essa guerra se prolongou por tanto tempo e produz uma espécie de apagamento desse mundo que acontece depois. Daí, eu trouxe um conjunto de poemas para a gente ler. Hoje, 2 horas parece muito, mas é pouco, e então eu vou rapidamente começar a ler os poemas para a gente poder ir discutindo um pouco. Vocês podem falar quando vocês quiserem, por favor. Eu não sei se eu tenho cópias para todos, mas se não eu vou projetar. Como vai? Vamos ver. Eu vou ver se sobra aqui. Ah, ótimo, obrigado. Tem mais, ó. Sobrou. Por favor. Então, a ideia desse começo, né, eu não os conheço, então eu posso claudicar assim, algumas coisas. Se eu for muito ou pouco didático, vocês, por favor, me avisem, né? É um conjunto de poemas muito célebres desses poetas. Então, a gente começa pelo Mallarmé, e é uma brincadeira que eu fiz já em outras circunstâncias, de trazer essas fotos
que em alguma medida são paradigmáticas de cada um dos poetas, né? Então essa foto é do Nadar, que é um grande fotógrafo, fotografou todo mundo nesse período, e tem esse belíssimo Baudelaire, né? Com essa efígie melancólica, triste, sem sorriso, né? Muito posada, né? E aí eu trouxe 2 poemas para a gente ler, que é Correspondências e A Uma Passante, que são 2 dos poemas mais conhecidos, né, do Mallarmé. E então vou ler Correspondências. Tudo bem? Alguém quer falar algo? Tá bom. Correspondências. A natureza é um templo onde vivos pilares deixam filtrar não raro insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos que ali o espreitam com seus olhos familiares. Como ecos longos que à distância se matizam numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Há aromas frescos como a carne dos infantes, doces como o oboé, verdes como a campina, e outros já dissolutos, ricos e triunfantes, com a fluidez daquilo que jamais termina. Como o almíscaro, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exalta dos sentidos e da mente. O poema é muito célebre por ter se tornado uma espécie de poema-programa do simbolismo, né, que professa essa ideia de que a natureza e o mundo produz sentidos, e esses sentidos são como que inexpressos que o poeta traduz, né, numa experiência do mundo. E aí, esse Oriente, por exemplo, é uma coisa que está rolando muito na poesia do século XIX, como um outro lugar mágico, um outro lugar cheio daqueles, enfim, no fundo, daqueles preconceitos sobre o orientalismo, né, que a Europa sempre professou. Né? Então, esse é um poema que eu acho que mostra uma espécie de liberdade que o poeta tem ainda com a produção de formas simbólicas de compreensão das coisas, da natureza e do mundo. Né? E em certa medida, o poema não inclui uma experiência histórica, isto é, ele é um poema como se estivesse fora da experiência histórica, né, produzindo uma experiência íntima de liberdade de sentidos, né? E é isso. Vocês já conheciam o poema? É um dos grandes poemas do Mallarmé. A tradução é do Ivan Junqueira, né? O Ivan, eu li sempre o Mallarmé na tradução do Ivan Junqueira, que circulou muito. Não sou leitor de francês, né? Então eu tenho mais um aqui, papel para Cris, que chegou. Tudo bem? Vamos ver. E aí, eu não vou me estender, né? Eu queria mostrar isso, né? Um momento da poesia que ainda tá operando as formas do sentido com muita liberdade, com muita generosidade, e a gente vai ver, né, em seguida que acontece um fechamento, né? Essas possibilidades muito abertas da reflexão e das proposições poéticas para o mundo vão se tornando mais fechadas, né, até que acontece a Primeira Guerra Mundial. Então, vou ler o segundo poema, que é Uma Passante, que é um poema muito célebre também, que é, em certa medida, a primeira vez que o poeta circula num contexto urbano. Né? Então, essa experiência do anonimato no mundo da multidão urbana, para a gente, assim, para mim, é muito familiar, né? É uma experiência que eu sempre tive na rua, em transporte público, e que agora a gente não tem mais, porque as pessoas no metrô, por exemplo, todas ficam olhando as telas, e é muito assustador o que está acontecendo. Né? A gente deixou de ter esses ambientes em que há uma circulação e uma troca de olhares e de afetos que termina na próxima estação. Né?
Então eu vou ler uma passante. A rua em torno era um frenético alarido, toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, uma mulher passou com sua mão suntuosa, erguendo e sacudindo a barra do vestido. Pernas de estátua, era a imagem nobre e fina. Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia, no olhar, céu lívido onde aflora a ventania, a doçura que envolve e o prazer que assassina. Que luz e a noite após, efêmera beldade, cujos olhos me fazem nascer outra vez. Não mais hei de te ver, senão na eternidade, longe daqui, tarde demais, nunca talvez, pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste, tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste. Então é um poema muito especial, porque por causa disso, né? Por causa do primeiro momento em que se condensa na forma poética a experiência do anonimato na cidade grande, dos encontros e desses encontros fugidios, né? Daquilo que foge de você, porque a cidade e a sua multidão já são experiências que estão muito fora da escala humana, né? Eu lia hoje um texto antes de vir para cá, que dizia que em cerca de 1910 já havia algumas capitais no mundo que tinham 5 milhões de habitantes, né? O que não parece tão exorbitante para nós, porque em São Paulo isso é moleza, né? Queria mencionar uma coisa que é interessante, essa ideia das correspondências, né? Das correspondências entre as coisas e de um mundo que é cambiável por analogias, né? Que tá muito nessa última estrofe do Correspondências, na penúltima, né? Onde tem esses momentos sinestésicos, né? Doces como o oboé, aromas frescos como a carne dos infantes, né? Isso é uma coisa que rolou no século XVII de uma maneira exorbitante, né? Os poetas do século XVII, os poetas ditos barrocos, eles operam principalmente com a figura da analogia. E é uma analogia muito diferente dessa, porque é uma analogia com base religiosa, né? A base da analogia da poesia barroca é a unidade da criação, que é correspondente à unidade do Criador, né? Então, se fala muito do período barroco, que tem uma frase que é: só há uma causa e uma coisa, né? E a mesma causa e a mesma coisa é Deus, né? E aí, a partir disso, como Deus é o criador de tudo, né, os poetas inventam uma possibilidade de associar qualquer coisa com qualquer coisa, né? E quanto mais distantes as associações, mais agudo é o poeta. E então é muito interessante notar como, embora o Mallarmé seja um poeta muito inicial, né, ele tá fundando assim uma modernidade na poesia, e uma modernidade decaída, isto é, mundana, não religiosa, né, ele se vale de estratos da poesia que vem já de muito antes. Você está falando do Mallarmé ou Baudelaire? Eu estou falando do Baudelaire, me desculpe, obrigado pela correção. Estou falando do Baudelaire. Então é isso, são dois poemas aperitivos, assim, fala. Eu, relendo esse poema, me veio à memória a Garota de Ipanema, né? Também eu acho Muito oportuno, muito oportuno. que você acha? Muito oportuno. Eu acho que seria muito legal a gente brincar com essa associação, porque é isso, no fundo você me desperta essa ideia, né? A Garota de Ipanema é uma passante, né? A Garota de Ipanema, e cada vez mais eu penso na literatura assim como uma espécie de refacção de sentidos que já foram postos antes, né? Então, claro, Garota de Ipanema é uma passante, e é uma passante que se coloca num contexto muito diferente, num contexto de solaridade,
né, de sensualidade muito mais desbragada do que essa, porque aqui todo o contexto sensual é um pouco maquiado, né? O poeta fala, fui atingido, né, pela beleza de uma mulher anônima que se desfaz, né, na multidão, mas é adequadíssimo, né? Seria muito legal a gente ler, assim, porque depois de Uma Passante, muitos poetas escreveram passantes, né? Então, há uma passante, por exemplo, na poesia contemporânea do Carlito Azevedo, né, que é um poeta carioca, de modo que eu acho perfeita a colocação. Aqui eu vi aqui um verso aqui, no olhar seu livro da flora da etania, né? A doçura que envolve o prazer que assassina. Tem tudo a ver, né, com essa paisagem aberta, assim, paixão à última vista, né? É verdade, a primeira e última, né, nesse caso. Agora é isso, talvez Ipanema, muito embora a gente estivesse no Rio de Janeiro, né, mas essa Ipanema da Bossa Nova, todos comentam assim que era uma sociedade muito pequena, né? Isto é, a possibilidade de ele reencontrar a garota de Ipanema no sábado seguinte é muito grande, e aqui ele justamente está negando isso, né? Está propondo que essa possibilidade está num infinito das possibilidades e dos acasos, né? Há um poeta que eu gosto muito também, um português chamado Cesário Verde, né? O Cesário Verde, além de ser um poeta muito próximo do Baudelaire em termos de sentimento poético e forma poética, ele é um poeta também que eu acho que devia ser lido nessa chave, né? Ele tem um poema cujo nome eu não me lembro agora, mas é um poema que refere o tempo todo, é uma caminhada pela cidade de Lisboa, né? E você já tem todo o contexto de urbanidade, né? Os trabalhadores, o anonimato, a cidade cheia, né? É muito legal e valeria a pena ler, eu recomendo. E daí a gente chega no Mallarmé, que é um herói, né? É um herói da recusa, é um herói da poesia rebuscada, né? De novo, eu gostaria de fazer uma associação com a poesia barroca, né? Gostaria de lembrar o Gôngora, que é o príncipe dos poetas barrocos, né? Um poeta obscuríssimo e que ele dizia, escrevo não para muitos, né? Então, o Gôngora promove um fechamento do sentido poético, né? Uma poesia muito intrincada que exige um grande empenho do leitor, né? Para destrinchar aqueles sentidos, e isso, naquele contexto do século XVII, é muito diferente, porque se refere a uma sociedade de corte que quer se distinguir do vulgo, né? Então, quanto mais difícil a poesia, menos acessível ela seria às massas vulgares, né? Então, ela é mais distintiva para um poeta que é alto, um cortesão, né? E o Mallarmé, ele vem de novo atualizar esse tipo de sentido, né? O Mallarmé também tinha um postulado que era nunca dizer a coisa, né? Nunca dizer aquilo de que se fala, né? E é muito generosa essa ideia com o leitor, porque supõe um leitor muito empenhado, né? Um leitor que deve ser capaz, né, de deslindar os sentidos daquele poema e vislumbrar a coisa. E é muito bonito, porque, de fato, para um leitor, quando a imagem poética se produz no leitor sem que a palavra seja dita, rola, digamos assim, uma magiquinha, né? Uma cócega cerebral, assim, de você achar, dá um barato, né? Você tem uma luminosidade. E o Mallarmé, então, vai fazer o brinde. Nada esta espuma, virgem verso, a não designar mais que a copa. Ao longe se afoga uma tropa de sereias vária ao inverso. Navegamos, ó meus fraternos amigos, eu já sobre a popa, vós a proa em pompa que topa a onda de raios e de invernos. Uma embriaguez me faz arauto, sem medo ao jogo do mar alto, para erguer de pé este brinde.
Solitude, Recife, estrela, a não importa o que há no fim de um branco afã de nossa vela. Né? É interessante notar, né, esse impulso para fora, né, que essa poesia tem, um impulso de busca, de expansão de fronteiras, de expansão de mundo. A gente vai ler daqui a pouco o Barco Bêbado, e o Barco Bêbado é isso, ele produz uma imagem do aberto completo, né, uma imagem de um barco à deriva no mar, e diante de umas espécies de maravilhamento que só rolam numas paisagens muito rebuscadas, muito distantes, como são as paisagens marinhas, né? O poema fala de um brinde. Esse poema é traduzido pelo Augusto de Campos, e quem lê francês assim talvez possa dizer, às vezes eu tenho a impressão que a tradução torna talvez mais difícil de ler, né? Então me faz falta esse francês, porque você vai lá e vê, às vezes para obter uma solução formal, ele tem que fazer um rebuscamento semântico que nubla a nossa percepção, né? Mas essa é basicamente essa ideia do brinde. Essa primeira estrofe toda, ela é a taça, digamos assim, e é um brinde ao aberto, né? Esse primeiro verso do segundo terceto, Solitude e Recife Estrela, é muito famoso e é um desses versos que antecipam um pouco a poesia de justaposição que vai acontecer mais para o século XX, até mais assim, para a metade do século XX, que dá um pouco no concretismo, a partir das ideias dos ideogramas, né, e que é uma poesia que cujo sentido não se dá, cujo sentido frasal não se dá pela subordinação, mas pela justaposição, né, de sentidos. Bom, o azul é legal, né? Porque vocês veem, brinde, o azul, correspondências, né? Eles estão todos operando sentidos muito rebuscados e, em certa medida, são programas poéticos, né? O azul. De um infinito azul, a serena ironia, bela indolentemente abala como as flores, o poeta incapaz que maldiz a poesia, no estéril areal de um deserto sem dores. Em fuga, olhos fechados, sinto o que espreita, com toda a intensidade de um remorso aceso, a minha alma vazia. Onde fugir? Que estreita noite, andrajos, opor a seu feroz desprezo. Vinde, névoas, lançai a cerração de sono sobre o límpido céu, num farrapo noturno, que afogarão os lodos lívidos do outono, e edificai um grande teto taciturno. E tu, ó tédio, sai dos pântanos profundos da desmemória, unindo limo aos juncos suaves, para tapar com dedos ágeis esses fundos, furos de azul que vão fazendo no ar as aves. Que sem descanso, enfim, as tristes chaminés façam subir de fumo uma turva corrente e apaguem no pavor. Claro. Bom, boa noite, obrigado por vocês terem vindo. Eu sempre fico pensando se alguém vem. Daí liguei para a Tânia semana passada e falei, escuta, tem alguém para falar de poesia? É impressionante como a poesia é minoritária em qualquer contexto, né? É um discurso que, quando a gente olha assim, o mundo da prosa tem mais publicidade, tem mais exposição, e eu vinha então querendo muito fazer esse curso, que era falar de grandes poetas do início do modernismo, né? Então a ideia é falar basicamente do Apollinaire, do Ungaretti e do Eliot, e mostrar, digamos assim, 3 momentos da poesia europeia modernista que se aglutinam em torno à Primeira Guerra. Então,
o Apollinaire ainda tem uma fala, né? O Apollinaire escreve Alcois, que é de 1912, que é talvez o livro mais importante da poesia modernista, né, da Europa, e ele escreve num momento em que ainda não aconteceu a guerra, então é um momento de euforia, é um momento expansivo. O Ungaretti, cujo livro é publicado bem depois, que é A Alegria, né, tem esse nome maravilhoso, e é um livro escrito durante a Primeira Guerra, né, é um livro, digamos assim, que poemas escritos entre as bombas, né? Então, são alguns poemas muito marcantes dessa experiência de degradação profunda que a guerra produz, né? E depois falar do Eliot, que um pouco desenha um cenário de já destruição completa, de uma Europa deceptiva, de uma Europa já deprimida, né? De um momento em que há a sensação de fim dos tempos e de fim de um mundo, né? E esse mundo é um mundo que se pronuncia antes da Primeira Guerra. Daí, conversando com a Tânia, a propósito dessa exposição do Mallarmé, a gente quis falar um pouco de Mallarmé, e daí eu trouxe dois outros poetas para a gente ler hoje, que são grandes poetas da segunda metade do século XIX, né, e que eu espero que a gente consiga ver, então, que ali é uma poesia muito aberta, uma poesia muito generosa, né, e esse cenário que vai mudando até a eclosão da Primeira Guerra, né, que vocês vão ver que tem essa curiosidade, assim, a Primeira Guerra não dá medo nas pessoas, né? A Primeira Guerra é recebida com uma espécie de euforia, né? Porque esse público não tinha ideia ainda de como seria uma guerra tecnológica, uma guerra tão destrutiva, né? É muito curioso. E isso havia uma euforia tal que as pessoas achavam que a guerra terminaria em 6 meses e todos comeriam o seu peru de Natal nas suas casas, né? Foi uma grande surpresa quando essa guerra se prolongou por tanto tempo e produz uma espécie de apagamento desse mundo que acontece depois. Daí, eu trouxe um conjunto de poemas para a gente ler. Hoje, 2 horas parece muito, mas é pouco, e então eu vou rapidamente começar a ler os poemas para a gente poder ir discutindo um pouco. Vocês podem falar quando vocês quiserem, por favor. Eu não sei se eu tenho cópias para todos, mas se não eu vou projetar. Como vai? Vamos ver. Eu vou ver se sobra aqui. Ah, ótimo, obrigado. Tem mais, ó. Sobrou. Por favor. Então, a ideia desse começo, né, eu não os conheço, então eu posso claudicar assim, algumas coisas. Se eu for muito ou pouco didático, vocês, por favor, me avisem. Né? É um conjunto de poemas muito célebres desses poetas. Então, a gente começa pelo Mallarmé, e é uma brincadeira que eu fiz já em outras circunstâncias, de trazer essas fotos que, em alguma medida, são paradigmáticas de cada um dos poetas, né? Então, essa foto é do Nadar, que é um grande fotógrafo, fotografou todo mundo nesse período, e tem esse belíssimo Baudelaire, né? Com essa efígie melancólica, triste, sem sorriso, né? Muito posada, né? E aí eu trouxe 2 poemas para a gente ler, que é Correspondências e A Uma Passante, que são 2 dos poemas mais conhecidos, né, do Mallarmé. E então, vou ler Correspondências. Tudo bem? Alguém quer falar algo? Tá bom. Correspondências. A natureza é um templo onde vivos pilares deixam filtrar não raro insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos que ali o espreitam com seus olhos familiares. Como ecos longos que à distância se matizam,
numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Há aromas frescos como a carne dos infantes, doces como o oboé, verdes como a campina, e outros já dissolutos, ricos e triunfantes, com a fluidez daquilo que jamais termina. Como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exalta dos sentidos e da mente. O poema é muito célebre por ter se tornado uma espécie de poema-programa do simbolismo, né, que professa essa ideia de que a natureza e o mundo produz sentidos, e esses sentidos são como que inexpressos que o poeta traduz, né, numa experiência do mundo. E aí, esse Oriente, por exemplo, é uma coisa que está rolando muito na poesia do século XIX, como como um outro lugar mágico, um outro lugar cheio daqueles, enfim, no fundo, daqueles preconceitos sobre o orientalismo, né, que a Europa sempre professou, né? Então, esse é um poema que eu acho que mostra uma espécie de liberdade que o poeta tem ainda com a produção de formas simbólicas de compreensão das coisas, da natureza e do mundo, né? E em certa medida, o poema não inclui uma experiência histórica, isto é, ele é um poema como se estivesse fora da experiência histórica, né, produzindo uma experiência íntima de liberdade de sentidos, né? E é isso. Vocês já conheciam o poema? É um dos grandes poemas do Mallarmé. A tradução é do Ivan Junqueira, né? O Ivan, eu li sempre o Mallarmé na tradução do Ivan Junqueira, que circulou muito. Não sou leitor de francês, né? Então eu tenho mais um aqui, papel para Cris, que chegou. Tudo bem? Vamos ver. E aí, eu não vou me estender, né? Eu queria mostrar isso, né? Um momento da poesia que ainda tá operando as formas do sentido com muita liberdade, com muita generosidade, e a gente vai ver, né, em seguida que acontece um fechamento, né? Essas possibilidades muito abertas da reflexão e das proposições poéticas para o mundo vão se tornando mais fechadas, né, até que acontece a Primeira Guerra Mundial. Então, vou ler o segundo poema, que é Uma Passante, que é um poema muito célebre também, que é, em certa medida, a primeira vez que o poeta circula num contexto urbano, né? Então, essa experiência do anonimato no mundo da multidão urbana, para a gente, assim, para mim, é muito familiar, né? É uma experiência que eu sempre tive na rua, em transporte público, e que agora a gente não tem mais, porque as pessoas no metrô, por exemplo, todas ficam olhando as telas, e é muito assustador o que está acontecendo, né? A gente deixou de ter esses ambientes em que há uma circulação e uma troca de olhares e de afetos que termina na próxima estação, né? Então eu vou ler Uma Passante. A rua em torno era um frenético alarido, toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, uma mulher passou com sua mão suntuosa, erguendo e sacudindo a barra do vestido. Pernas de estátua, era a imagem nobre e fina. Qual bizarro basbaque afoito eu lhe bebia, no olhar, céu lívido onde aflora a ventania, a doçura que envolve e o prazer que assassina. Que luz, e a noite após, efêmera beldade, cujos olhos me fazem nascer outra vez. Não mais hei de te ver, senão na eternidade, longe daqui, tarde demais, nunca talvez, pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste, tu
que eu teria amado. Ó tu, que bem o viste. Então, é um poema muito especial, porque por causa disso, né? Por causa do primeiro momento em que se condensa na forma poética a experiência do anonimato na cidade grande, dos encontros e desses encontros fugidios, né? Daquilo que foge de você, porque a cidade e a sua multidão já são experiências que estão muito fora da escala humana, né? Eu lia hoje um texto antes de vir para cá que dizia que em cerca de 1910 já havia algumas capitais no mundo que tinham 5 milhões de habitantes, né? O que não parece tão exorbitante para nós, porque em São Paulo isso é moleza, né? Queria mencionar uma coisa que é interessante, essa ideia das correspondências, né? Das correspondências entre as coisas e de um mundo que é cambiável por analogias, né? Que tá muito nessa última estrofe do Correspondências, na penúltima, né? Onde tem esses momentos sinestésicos, né? Doces como o oboé, aromas frescos como a carne dos infantes, né? Isso é uma coisa que rolou no século XVII de uma maneira exorbitante, né? Os poetas do século XVII, os poetas ditos barrocos, eles operam principalmente com a figura da analogia. E é uma analogia muito diferente dessa, porque é uma analogia com base religiosa, né? A base da analogia da poesia barroca é a unidade da criação, que é correspondente à unidade do Criador, né? Então, se fala muito do período barroco, que tem uma frase que é: só há uma causa e uma coisa, né? E a mesma causa e a mesma coisa é Deus, né? E aí, a partir disso, como Deus é o criador de tudo, né, os poetas inventam uma possibilidade de associar qualquer coisa com qualquer coisa, né? E quanto mais distantes as associações, mais agudo é o poeta. E então é muito interessante notar como, embora o Mallarmé seja um poeta muito inicial, né, ele tá fundando assim uma modernidade na poesia, e uma modernidade decaída, isto é, mundana, não religiosa, né, ele se vale de estratos da poesia que vem já de muito antes. Você está falando do Mallarmé ou Baudelaire? Eu estou falando do Baudelaire, me desculpe, obrigado pela correção. Estou falando do Baudelaire. Então é isso, são dois poemas aperitivos, assim, fala. Eu, relendo esse poema, me veio à memória a Garota de Ipanema, né? Também eu acho que Muito oportuno, muito oportuno, você acha? muito oportuno. Eu acho que seria muito legal a gente brincar com essa associação, porque é isso, no fundo você me desperta essa ideia, né? A Garota de Ipanema é uma passante, né? A Garota de Ipanema, e cada vez mais eu penso na literatura assim como uma espécie de refacção de sentidos que já foram postos antes, né? Então, claro, Garota de Ipanema é uma passante, e é uma passante que se coloca num contexto muito diferente, num contexto de solaridade, né, de Claro. Bom, boa noite, obrigado por vocês terem vindo. Eu sempre fico pensando se alguém vem, daí liguei para a Tânia semana passada e falar: escuta, tem alguém para falar de poesia? É impressionante como a poesia é minoritária em qualquer contexto, né? É um discurso que, quando a gente olha assim, o mundo da prosa tem mais publicidade, tem mais exposição, e eu vinha então querendo muito fazer esse curso, que era falar de grandes poetas do início do modernismo, né? Então a ideia é falar basicamente do Apollinaire, do Ungaretti e do Eliot, e mostrar, digamos assim, 3 momentos da poesia europeia modernista que se aglutinam em torno à Primeira Guerra. Então, o Apollinaire,
ainda tem uma fala, né? O Apollinaire escreve Alcois, que é de 1912, que é talvez o livro mais importante da poesia modernista, né, da Europa, e ele escreve num momento em que ainda não aconteceu a guerra, então é um momento de euforia, é um momento expansivo. O Ungaretti, cujo livro é publicado bem depois, que é A Alegria, né, tem esse nome maravilhoso, e é um livro escrito durante a Primeira Guerra, né, é um livro, digamos assim, que poemas escritos entre as bombas, né? Então, são alguns poemas muito marcantes dessa experiência de degradação profunda que a guerra produz, né? E depois falar do Eliot, que um pouco desenha um cenário de já destruição completa, de uma Europa deceptiva, de uma Europa já deprimida, né, de um momento em que há a sensação de fim dos tempos e de fim de um mundo, né? E esse mundo é um mundo que se pronuncia antes da Primeira Guerra. Daí, conversando com a Tânia, a propósito dessa exposição do Mallarmé, a gente quis falar um pouco de Mallarmé, e daí eu trouxe dois outros poetas para a gente ler hoje, que são grandes poetas da segunda metade do século XIX, né, e que eu espero que a gente consiga ver, então, que ali é uma poesia muito aberta, uma poesia muito generosa, né, e esse cenário que vai mudando até a eclosão da Primeira Guerra, né, que vocês vão ver que tem essa curiosidade, assim, a Primeira Guerra não dá medo nas pessoas, né? A Primeira Guerra é recebida com uma espécie de euforia, né? Porque esse público não tinha ideia ainda de como seria uma guerra tecnológica, uma guerra tão destrutiva, né? É muito curioso. E isso havia uma euforia tal que as pessoas achavam que a guerra terminaria em 6 meses e todos comeriam o seu peru de Natal nas suas casas, né? Foi uma grande surpresa quando essa guerra se prolongou por tanto tempo e produz uma espécie de apagamento desse mundo que acontece depois. Daí, eu trouxe um conjunto de poemas para a gente ler. Hoje, 2 horas parece muito, mas é pouco, e então eu vou rapidamente começar a ler os poemas para a gente poder ir discutindo um pouco. Vocês podem falar quando vocês quiserem, por favor. Eu não sei se eu tenho cópias para todos, mas se não eu vou projetar. Como vai? Vamos ver. Eu vou ver se sobra aqui. Ah, ótimo, obrigado. Tem mais, ó. Sobrou. Por favor. Então, a ideia desse começo, né, eu não os conheço, então eu posso claudicar assim, algumas coisas. Se eu for muito ou pouco didático, vocês, por favor, me avisem, né? É um conjunto de poemas muito célebres desses poetas. Então, a gente começa pelo Mallarmé, e é uma brincadeira que eu fiz já em outras circunstâncias, de trazer essas fotos que, em alguma medida, são paradigmáticas de cada um dos poetas, né? Então, essa foto é do Nadar, que é um grande fotógrafo, fotografou todo mundo nesse período, e tem esse belíssimo Baudelaire, né? Com essa efígie melancólica, triste, sem sorriso, né? Muito posada, né? E aí eu trouxe 2 poemas para a gente ler, que é Correspondências e A Uma Passante, que são 2 dos poemas mais conhecidos, né, do Mallarmé. E então, vou ler Correspondências. Tudo bem? Alguém quer falar algo?